Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao AtivaCast, um lugar onde nós unimos ciência, saúde e exercício para melhorar a sua qualidade de vida. Nesse podcast, toda semana trazemos uma doença diferente e trazemos suas implicações e como a prescrição do exercício pode melhorar a doença e a qualidade de vida do indivíduo. E hoje nós iremos falar da DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Você já ouviu falar? O que ela é? Vamos tratar hoje todos juntos. Bom, e para falar um pouco sobre essa doença, a gente trouxe dois médicos, o Dr. Rabelo e o Dr. Fontinelli, que vão falar um pouco sobre a DPOC, para que a gente possa entender sobre a doença juntos. Boa tarde, meninos. Fico muito feliz, de receber esse convite. Eu e o Dr. Rabelo, a gente já tem uns anos de estrada, A gente tem uma clínica aqui em São Paulo e a gente cuida dessa galera aí. E a gente se conheceu há muitos anos, né, doutor? Sim. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Lucas, do Isaac. Eu e o Dr. Fontinelli, nós nos conhecemos há mais de 10 anos. Tivemos a grata satisfação de nos encontrarmos no Congresso Internacional de Pneumologia, lá no Canadá. E desde lá, nós estabelecemos essa parceria na construção da nossa clínica, onde a gente visa atender essas pessoas. E ajudar o maior número de pessoas, E é muito tempo, né, Isaac? 10 anos não são 10 dias, 10 pô. anos. 10 anos é uma parceria aí de longa data. No Canadá, né, que você fala que se conheceram? Justamente. Bom, doutores, agora fazendo uma pergunta aqui para vocês responderem para a gente, Para mim e para o Isaac, para a galera também que está em casa acompanhando a gente, vamos falar um pouco da doença em si. O que é a DPOC? DPOC, a sigla de doença pulmonar obstrutiva crônica, ela vai se manifestar de diferentes maneiras, a gente já vai tocar nesse ponto, mas em suma nada mais é do que essa restrição de fluxo aéreo, a dificuldade que o ar tem de passar pelos pulmões e de deixar os pulmões, E aí essas formas que ela se manifesta pode aparecer através da bronquite, Bronquite que também é a inflamação dos brônquios, os brônquios que levam esse ar para os pulmões, ok? E aí nós temos o enfisema também. O enfisema ele vai se caracterizar pela destruição do alvéolo, O alvéolo ele recebe esse ar, esse oxigênio, ele faz essa troca respiratória dentro dos pulmões. Então, o indivíduo que tem essa condição, ele sente dificuldade respiratória, Sente muita fadiga, ele sente por vezes até febre, tontura, tudo advindo de problemas respiratórios, Esse, no caso, DPOC. Foi, Lucas, te falo. Não ia saber disso aí nunca, mano. E eu também não. E o pessoal que tá em casa também, Não ia saber. que eu tô vendo que eles já estão mandando várias mensagens ali E já no se chat. inscreve no canal, hein, galera? Se inscreve aí. Outra E quem quiser coisa. pros doutores aqui responder a mensagem de vocês, é só mandar aquele superchat pra gente aí, ó. O mínimo é R$5. É só mandar que eles vão estar respondendo a pergunta de vocês aqui, tá bom? Justamente. Gá, beleza. A gente vai começar a cobrar, hein? Falou do DPOC, mas tá bom. Quais são as causas de DPOC? O que leva uma pessoa a ter essa doença? Bom, fica aqui logo na primeira causa um alerta a todas as pessoas que estão nos assistindo que a principal causa é o tabagismo. Então, cerca de 85% a 90% dos casos. Então, você aí que está em casa, que é um fumante, saiba que isso tende a você desenvolver a DPOC. Outros fatores que nós podemos citar aqui é a questão da poluição ambiental, seja fumaça de carvão, os agentes tóxicos emitidos pelos veículos. Sim. Temos questões genéticas, aí sim é raro, que é a deficiência de uma proteína que vai proteger o pulmão. Essa é uma condição raríssima. E temos também a questão de infecções respiratórias recorrentes. Pessoas que têm essas infecções constantemente tendem a agravar o quadro da doença. Doutor, o senhor falou um ponto interessante sobre os gases emitidos pelos veículos. Eu acredito que com essa implantação dos novos carros elétricos, que não utilizam desse combustível, eles estão trazendo aí um nível menor de poluição para o ar. Então isso é até benéfico para evitar e causar aí a poluição e também um mal, vamos dizer assim, para a sociedade, Sim, concordo. É algo que vem estabelecido em vários acordos internacionais nessa redução contínua e progressiva de agentes poluentes. Isso sim é muito benéfico, bem específico no que se trata da DPOC. Ele acabou de comprar um, então ele apoia mesmo. Só não pode falar marca porque não pode tá falar marca patrocinando porque a não tá gente. patrocinando, Viu? tá? Só se patrocinar pra falar marca. Mas já fica aí, já pode patrocinar. Ele já tem um, eu já vou comprar um. Eu quero o meu, né? Agora que a gente já falou da doença em si,
vamos bater outro papo aqui acerca dos sintomas que essa doença causa aí em cada pessoa. Doutores? Então assim, na verdade, antes disso, Lucas, eu queria puxar um adendo que a gente tem que estar embasado sobre tudo que nós falamos, né? E na internet a gente vê muita coisa, a gente falando muita coisa sem fundamentação. Lembrando, galera, todas as informações aqui ditas por mim, pelo Dr. Rabelo, são pela Gold, são referenciadas na Gold e também no American College, né? Essas duas diretrizes aí, elas metrificam o que seria a DPOC. Então, na verdade, nada que a gente está falando aqui foge do que já está na diretriz, né? Voltando à sua pergunta, é muito interessante, porque esses sintomas eles podem variar, né? Os sintomas eles são variados, porém eles seguem uma mesma linearidade, como por exemplo a tosse. A tosse é o mais comum no paciente com DPOC. Essa tosse constante, crônica, como já diz na sigla da doença, né, com a produção de muco, que usualmente é dito aí, com a produção de catarro, né, pelo paciente. Enfim, essas tosses duradouras, elas são o que mais perduram nos pacientes. Então, essa tosse que acompanha a pessoa por muito tempo, geralmente vão aparecer em pessoas com DPOC, né? Claro que a gente tem que falar da fadiga também, né? O estado de fadiga, de sonolência do paciente, né? A gente tem que entender que o oxigênio ele serve para irrigar todos os tecidos, desde o músculo esquelético até órgãos, até tudo, para que a gente não tenha nenhum problema desse, né? Para que a gente continue fazendo nossas tarefas do dia a dia, né? Não tendo nenhuma dificuldade. E é isso que os pacientes geralmente apresentam, né? Essas infecções respiratórias também, a pessoa geralmente ela fica um pouco mais doente, ela tem o sistema imunológico muito deficiente, então suscetível às outras doenças que aparecem, com certeza. Então, mais ou menos isso, o paciente ele sente essa dificuldade realmente de praticar tarefas simples e até as mais complexas do dia a dia, justamente por essas coisas, né? Tosse, fadiga, enfim, angina também, a dor no peito, a gente tem que falar, às vezes, quando pratica, faz um exercíciozinho mais extenuante mesmo, e aí sente aquela dor no peito, né? E mais ou menos isso, né? Isaac e Lucas, só fazendo um complemento, um adendo ao meu amigo Dr. Kuchness, nós temos, a doença é uma doença progressiva, então todos esses sintomas que ele mencionou aqui, eles vão ocorrendo em forma de estágios. Por exemplo, essa tosse, inicialmente que ele citou, é muito conhecida como tosse de fumante, do fumante, né? Quem fuma, tem o hábito de fumar, tem conhecimento do que eu estou falando aqui. Então, começa com essa tosse de fumante, esse é o estágio inicial dela. Só que isso evolui a um ponto de afetar a qualidade de vida das pessoas. E é bem aí que a gente entra na questão das crises, que são as exacerbações, né? Isso pode levar à internação, que vai tornar o quadro da doença mais grave. Então, ela é algo progressivo, é algo crônico, contínuo. Então, os sintomas também eles vão evoluindo com o passar do tempo, se não buscarmos o tratamento correto. E eu vou até me preocupar um pouco, porque vocês falaram de tosse. Semana passada estava com uma tosse de segunda, foi parar agora, porque eu tomei muito antialérgico para dar uma segurada. Acho que Mas você dá uma segurada no cigarro. eu tenho que parar também, que está me quebrando. E o muco também, que ele tava catarrando era certo. Parecendo um cachorro. Mas Não agora, vai falando isso não, que senão a gente sai, pelo amor de Deus. mas agora falando sério, vocês falaram dos sintomas e como é que eu faço para diagnosticar? Quais exames eu posso fazer para saber se eu estou com DPOC ou se é só uma tosse alérgica, por exemplo? Que difere ali, quais exames que eu posso fazer? Bom, nós temos alguns exames que nós utilizamos para diagnosticar a DPOC. Dentre eles, eu destaco aqui a espirometria, que é o padrão ouro, que mede o volume de ar e o fluxo aéreo. Temos também a tomografia, né, que vai avaliar a questão da hiperinsuflação do pulmão. E tem também, para quem tem aquela condição rara da proteína que protege o pulmão e já tem histórico familiar, esses sim podem realizar esse exame para diagnosticar se tem ou não essa condição. O doutor Fontenelle também pode complementar os outros exames. Isso aí que o doutor Rabelo falou é muito importante. Quando nós não temos o padrão ouro, a gente realiza muito a espirometria na clínica, né?
Mas a gente costuma usar também a tomografia. A tomografia é bem fidedigna porque ela mede, na verdade, ela vai medir ali a quantidade de alvéolos que não estão mais conseguindo fazer essa troca respiratória, né? E através disso a gente consegue quantificar a gravidade da doença. Então, outro exame que a gente faz muito, que a gente gosta muito de fazer, é a gasometria, né? A gasometria também é muito legal da gente fazer, porque através disso a gente consegue medir o nível de oxigênio e de gás carbônico que nós temos no sangue. Então, através desse exame, a gente realmente consegue ver se esse fluxo sanguíneo, essa quantidade de oxigênio, ela está realmente defeituosa, né? Se realmente o sangue que vem e passa pelo tecido, ele está conseguindo entregar o que precisa realmente para você ter condições ideais para repouso ou para, os meninos vão falar mais para frente, exercício. Então, são os tipos de exames que a gente gosta muito de fazer que realmente detectam esse tipo de problema, né? Doutores, chegou aqui uma pergunta para a gente vindo do chat do pessoal que está assistindo a gente aqui pelo nosso canal, perguntando se a espirometria é aquele teste que usa máscara, que o seguidor disse que viu o Cristiano Ronaldo fazendo. É o mesmo teste ou... Sim, é o mesmo teste. Eles fazem com... A gente já vai com o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Teve uma passagem do Portugal. Os caras aqui são gente grande, né? Estão humilhando a gente aqui, cara. Gente, na verdade, a gente não queria dizer, mas Humilde. A gente tem que vender o nosso peixe, né? Não, Tá doutor? certo. Bom, beleza, galera. Continuando o papo aqui, vamos supor uma situação. Eu aqui fui diagnosticado com DPOC. Como vai funcionar aí esse tratamento e a questão também dos medicamentos? Então, na verdade, assim, nós temos alguns procedimentos, né, que é o padrão. Dependendo da gravidade, a gente pode alterar esses procedimentos, mas de forma geral a gente já entra com os broncodilatadores, né? Os broncodilatadores junto com os corticoides. Os broncodilatadores, eles vão fazer esse processo de dilatar os tubos dos brônquios, né? E aí o fluxo de ar, ele é basicamente aí mais fácil, vai restabelecendo o fluxo de ar, enquanto que alinhando esses broncodilatadores com os corticoides, nós já temos menos inflamação, né? Os corticoides, eles vão agir aí atenuando essa inflamação dos brônquios. E aí, menos inflamado e mais dilatado, esse fluxo de ar, ele passa consequentemente mais fácil, né? Sim, nós podemos dar continuidade também com essa questão. O André falou aí das medidas terapêuticas, doutor Faxinelli. Nós temos também questões profiláticas, que visam prevenir, de certa forma, né? Como a vacinação contra a gripe, por exemplo, que é algo que pode agravar a doença para quem já está com ela, né? Então, nós temos essa situação, que é bom que a pessoa se vacine para evitar, né? É um vírus que sofre mutação todo ano, né? Então é bom as pessoas estarem o tempo todo com a dose da vacina em dia. Temos questão de oxigenoterapia também, e a principal, que já é para os casos mais graves, a questão de cirurgia, que é o transplante pulmonar, né? Às vezes uma redução da parte do pulmão está ali comprometida, ou até mesmo o próprio transplante. E quando é possível reverter, nós conseguimos ainda reabilitar esse pulmão, alinhando essas intervenções de broncodilatadores, né? Essa parte dos corticoides, com certeza deve ser acompanhado de exercício, né? Então, reabilitação pulmonar para esse paciente, com certeza, é de suma importância. De forma bem resumida, pelo que foi falado por vocês, a gente sabe que a DPOC é uma doença muito grave, né? Tanto a forma como ela é, as consequências dela, os colaterais, e também o tratamento dele, querendo ou não, é um pouco pesado, né? Sim. E eu queria saber de vocês, se vocês pudessem dar uma dica para os nossos espectadores de como não ter essa doença, de como prevenir essa doença. Certo. De maneira inicial, logo, vamos para o caso mais recorrente, mais grave, né? A principal causa, que é a pessoa que é fumante. Então, a primeira dica que nós podemos dar aqui é: se você é um fumante, pare de fumar. Se você não é, não inicie, né? Nem seja o cigarro comum, o cigarro eletrônico, evite isso, corte isso da sua vida. A outra questão é evitar a situação de agentes poluentes, né? Fumaça. Temos também a questão que nós já citamos aqui da profilaxia da vacina, para evitar o agravamento para quem já tem a doença, né? Para ela não agravar com essas infecções respiratórias, dentre outras situações que o André pode dar continuidade. Então, assim, nós temos que o tabagismo,
ele é, sim, uma grande causa da DPOC, né? E quando a gente alia esses sintomas, né? Esses costumes, aliás, com outras coisas como o envelhecimento, né? A gente sabe assim, que é uma pessoa que fuma, ela fuma durante 20 anos, durante 25 anos. Então, assim, a pessoa ela vai envelhecendo com os maus costumes, em especial aí o que nós estamos tratando, o tabagismo, né? E a gente sabe que com o envelhecimento vai acontecendo mais estresse oxidativo, aumento da ação de radicais livres, né? O aumento da inflamação e tudo isso vai consequentemente maximizando esse quadro, né? Então, se a gente pudesse dar uma dica para vocês nunca fumem, né? Não é bonitinho como era nos anos 80, né? Então, galera, se cuidem, tá? Pratiquem exercício, certo? Cuidem da saúde de vocês para que não venha ocorrer esse quadro, né? Nós acompanhamos diversos pacientes na clínica. Claro que quanto mais a gente se aprofunda nisso, mais a gente vai perdendo a sensibilidade, é o normal, né? Mas é muito sofrido o tratamento, as pessoas elas têm suas vidas interrompidas mesmo, e é o que a gente sugere, né? Nós que vemos de perto diariamente, né, esse tratamento, não é um tratamento fácil, né? Tem que ter apoio familiar, e a pessoa mesmo tem que manter a cabeça no lugar, voltar a tirar esses costumes da sua vida e se reeducando mesmo, né? Então, Também vale destacar aqui que nós atendemos bastante também situações ocupacionais. Pessoas que têm alguma atividade, trabalham em um lugar que oferece risco. Então, essas pessoas que estão expostas a esse tipo de agente poluente, pó de silica, carvão, essas pessoas elas têm que utilizar da forma correta o EPI, que é o equipamento de proteção individual, para que ela possa minimizar, já que isso é o meio de sustento dela, né? Ela precisa minimizar esse tipo de exposição. E outra coisa muito importante, que aí já vai adentrar na parte da reabilitação pulmonar, é a questão da prática de exercícios físicos regulares, né? Aí já entra o acompanhamento do fisioterapeuta, do profissional de educação física, para que possa prescrever da forma correta esse tratamento. E é justamente o que a gente vai fazer no próximo bloco, né? A gente vai fazer isso no próximo bloco, então não percam, a gente vai estar trazendo aqui 2 profissionais de educação física para também trazer esse assunto de DPOC que os doutores aqui trouxeram para a gente mais dessa parte que eles entendem. Eles são os caras aqui, tem foto até Cristiano Ronaldo, então... Depois a gente mostra. Depois a gente mostra. E os Eu meninos não que, tô os acreditando meninos que a não, gente viu? trouxe para falar de exercício são bons, hein? Vocês vão gostar bastante. Olha lá. Então, galera, fica a dica aí do que eles falaram, tá? O pessoal que está nos assistindo aí, vamos ter cuidado. E eu queria agradecer muito a participação do Dr. Rabelo, que esteve aqui com a gente. Obrigado. E trouxe as informações. Dr. Vamos lá, Fontinelli. vamos lá, Obrigado, Dr. Isaac, Fontinelli, Lucas, a Dr. gente Rabelo, muito queria obrigado pela agradecer, presença. A gente queria agradecer vocês, tá? E galera, a gente está de volta, tá bom, com o nosso programa. Nós tivemos aí um pequeno problema técnico, mas nós vamos estar dando continuidade ao segundo ponto e também à segunda pauta que nós vamos trazer aqui hoje. Né, Isaac? Isso mesmo, Lucas. No primeiro bloco, a gente trouxe 2 médicos que falaram um pouco sobre o DPOC, o que era o DPOC, suas causas e etc. Agora a gente vai trazer 2 profissionais da educação física, especializados na área, né? 2 doutores na área de grupos especiais para treinamento físico. E a gente vai chamar eles agora, né? O nosso amigo André e a nossa amiga Rafisa. E aí, treinadores, como é que estão? Doutor André, tudo bem? Doutora Rafisa, tudo bom? Doutora Rafisa. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade de vir para o podcast de vocês. Eu estava até comentando com a doutora Rafisa, né? Que eu me senti muito privilegiado em ser convidado, né? Que a gente assistia, estava acompanhando toda essa trajetória de vocês. E, tipo, eu sou muito grato de ter sido convidado para isso e ter a oportunidade de falar um pouco sobre o exercício, que é nosso trabalho, que vem sendo muito julgado, né, por um mau serviço de alguns profissionais da área que não se dão respeito, mas eu vim aqui para mostrar que a gente trata de forma séria o trabalho também, que a gente estuda e a gente sabe o que está fazendo e não faz de qualquer forma. Ainda mais tratando de uma doença, né, doutor? Justamente. E hoje a gente vai estar aqui para falar de uma doença que é a DPOC. E é uma doença grave, como foi falado. Grave e que quando é relacionado ao exercício tem que ser prescrito de forma correta, né? Doutora Bom, Rafisa. galera,
Muito obrigada por estar aqui também. Estava comentando aqui com o André, né, como a gente queria vir aqui, vocês só crescem aí. E o profissional de educação física, né, sempre é muito subestimado. E a gente está aqui para mostrar que não é bem assim. A DPOC, ela é uma doença séria e como o profissional de educação física age diante dela, né? Como o treino melhora o paciente com DPOC. E a galera de casa também, né, que está acompanhando a gente aí via as redes sociais, estão acompanhando aí e também estão aqui interessados em saber mais sobre essa prescrição, sobre o exercício direcionado aí para a DPOC. Então eles vão estar acompanhando a gente. Não esquece de compartilhar o vídeo, hein, galera, com os Compartilha amigos. bastante. E a gente vai estar aqui batendo esse papo, trocando essa ideia legal com eles, tá bom? Bom, a gente já teve uma introdução legal com os dois médicos que estiveram aqui presentes com a gente no primeiro bloco. E agora a gente quer saber, na parte do exercício, como o exercício vai aí trazer benefícios para uma pessoa que possui DPOC. Então, a DPOC, quando as pessoas começam a treinar, a se exercitar, a pessoa que tem DPOC, ela melhora o funcionamento da saúde cardiovascular, melhora a funcionalidade no dia a dia mesmo, né? A pessoa consegue se levantar melhor, ela consegue juntar alguma coisa do chão, consegue fazer as atividades do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que tem DPOC, até se vestir é algo complexo. A pessoa tem uma maior força muscular, ela consegue se vestir, ela consegue, por exemplo, tomar um banho, dependendo do grau da doença que ela tiver. Então, com isso, o exercício físico melhora tudo isso. Melhora o ganho da massa muscular, melhora as atividades do dia a dia e melhora a saúde cardiovascular. Galera, mas assim, ficou uma dúvida muito grande na minha pessoa no seguinte, porque eu mesmo, quando vou treinar a perna, por exemplo, fico morrendo aqui, ofegante. Aí eu queria saber uma pessoa que tem DPOC, que já tem naturalmente, né, como a Rafisa falou, só de trocar roupa já cansa. Como é que funcionaria um treino para essa pessoa? Aí que tá, Isaac. A gente pensa assim, o exercício é algo extenuante, não vou fazer porque vai agravar a minha situação. Mas é aí que a gente está errado. Porque a gente vai trabalhar o exercício de acordo com a capacidade do nosso aluno, do nosso cliente. Então, assim, a gente vai colocar uma faixa de repetições mais baixa, uma série também, a gente vai colocar um volume menor. Então, a gente vai colocar lá entre 2 a 3 séries, uma faixa de 15 a 10 repetições. E isso eu tô colocando para alto, então para a pessoa que já está assim, mais capacitada em si. Então ela já teve toda aquela parte da reabilitação e assim, ele já está mais capaz. Então a gente já vai ter um trabalho melhor, mas sempre assim, controlando as variáveis. Então a gente, quando passar o cardio para ele, vai conseguir lá mensurar na faixa de 50% a 70% da capacidade máxima dele de consumo de oxigênio. Então a gente sempre vai estar controlando as variáveis muito bem, para não deixar ele fazer exercício tão extenuante. Então ele pode fazer exercício, só que ele tem que adequar a intensidade desse exercício para a capacidade dele. Lembrando que também a pessoa ela vai passar, tem toda uma avaliação inicial. A pessoa que tem DPOC, ela não vai chegar e fazer o exercício, ela vai passar por uma avaliação, primeiro com o médico vai fazer essa liberação para o exercício, depois ela passa por um profissional de educação física, que sabe a intensidade, a duração que aquela pessoa precisa para ela continuar no estado de saúde e que melhore a sua capacidade. E assim, eu imagino que tudo isso segue uma diretriz, correto? Os médicos, os doutores que estiveram aqui mais cedo, eles falaram sobre a GOLD. E eu queria que você explicasse assim, um pouco mais como funciona essa diretriz em relação à DPOC. A GOLD nada mais é do que a iniciativa global para a DPOC. Então, ela vai ser a diretriz na qual a gente vai basear o treino para ele ser feito na forma mais segura possível para o nosso cliente. Então, a galera pensa, né, que todo treino a gente faz, tira da cabeça, né? Mas, assim, todo treino para um grupo especial, ele é baseado em uma diretriz. Então, tem a diretriz da cardiopatia, tem a diretriz da DPOC, tem a diretriz da condromalácia patelar. Então, todo treino para um grupo especial, ele tem meio que uma métrica. Beleza, André. Tem a diretriz e tal, que vai pautar vocês para prescrever, né, um treino. Mas como as avaliações físicas? Vocês fazem alguma avaliação física pré-exercício para determinar o que vai fazer aquela pessoa? Tem alguma avaliação? A gente faz testes. Eu falei que tem a avaliação inicial, que é feita pelo médico, e o profissional de educação física faz testes para pautar esse treino. Vou citar alguns testes e vou explicar um. Os testes são a caminhada de 6 minutos, tem a subida de escada e tem, como eu já estava assistindo ali o podcast, eu vi que vocês falaram muito da espirometria, né?
Aí eu vou falar um pouco sobre o teste de 6 minutos. A gente coloca o paciente para andar em um corredor durante 6 minutos. Não tem nenhum comando de voz, a gente não apressa o paciente, ele faz o tempo dele. E durante esses 6 minutos a gente vai medir a capacidade funcional dele e o VO2, que é como ele vai utilizar, transportar e captar esse oxigênio. Então ficou bem claro para a gente entender, Rafisa. Lucas, desculpa te interromper, desculpa também, pessoal. É porque a direção tá me falando que chegou um superchat interessante pro pessoal responder aqui. A galera tá querendo tirar uma dúvida. Vou dar uma olhada aí. Então, estou até vendo aqui que chegou esse superchat, né? E o pessoal está perguntando aqui como vai ser esse treino, sabe? Como vai ser a prescrição, eles estão com essa dificuldade para entender como vai ser a estruturação desse treino. Então, a gente já sabia que essa pergunta ia aparecer e a gente veio preparado, não foi, André? A gente trouxe uma ficha de um aluno nosso, no qual ele tem também, ele sofre da DPOC, e a gente tem lá bem estruturado. Vocês podem até estar colocando na tela aí para a galera ver. A gente vai estar colocando aqui na tela, né, Isaac? Tem como, diretor? Tem. Então, a gente vai estar colocando aqui na tela a ficha que eles trouxeram, vocês já deixaram lá pro pessoal, né? Sim. E é uma ficha de um paciente de vocês, não é isso? De um paciente com DPLC, e vocês vão conseguir visualizar, e a gente vai deixar mais explicado também a duração, a intensidade, por que a escolha de cada exercício. Então eles vão estar colocando agora a ficha aí na tela para vocês e eles vão estar explicando como é essa ficha, tá bom? Então, galera, eu vou apresentar o caso do nosso paciente João, que não é propriamente o nome dele, mas é um nome fictício que a gente deu para apresentar o caso dele. Ele é um homem de 45 anos, com hipertensão controlada, histórico de tabagismo durante 20 anos e ele parou há 5 anos. Ele tem uma DPOC moderada, segundo a Gold, já que o volume forçado expiratório em um segundo é de 50% a 79% do previsto. E a DPOC ela é diagnosticada quando a relação do volume forçado expiratório em um segundo pela capacidade vital forçada é inferior a 70%. Isso significa que o volume de ar expelido no segundo é menor que 70% do volume total exalado durante a manobra forçada. Esse paciente está com a gente há mais ou menos 1 ano que a gente trata o caso dele. Agora a gente vai apresentar um pouco de como é feito o treino dele. Beleza, galera. Agora eu vou falar um pouco sobre o aquecimento. O aquecimento aí, como a gente está podendo ver, ele vai ter 10 minutos de duração, né? A gente vai fazer a mobilidade articular, tanto de tronco como de membros superiores e inferiores. Esse aquecimento ele vai ter 5 minutos de mobilidade e 5 minutos de caminhada leve. O propósito do aquecimento nada mais é do que preparar o corpo para a atividade física, aumentando a temperatura muscular e a circulação sanguínea. Isso também pode ajudar, né, na execução de alguns exercícios e diminuir o risco de lesão, como eu já havia dito. Também vai ter uma melhora na capacidade respiratória, um ajuste na frequência cardíaca, uma redução na ansiedade e um aumento na mobilidade e flexibilidade. Entrando agora no programa de treinamento resistido para pacientes com DPLC, a ficha de treino do nosso paciente consiste em exercícios como agachamento com peso corporal, sentar e levantar, pressão sobre os ombros, remada com faixa elástica, flexão de braço assistida e levantamento de panturrilha. Por que a gente escolheu esses exercícios? Porque são exercícios funcionais. Esses exercícios selecionados, eles imitam movimentos do dia a dia. Isso é importante para melhorar a capacidade funcional do cotidiano. Eles também ajudam no fortalecimento muscular, já que esses exercícios eles trabalham os principais grupos musculares, o que é importante também para a manutenção da força, do equilíbrio e da mobilidade. E também são exercícios com baixo risco de lesão. Esses exercícios eles foram escolhidos por isso, porque eles têm um baixo impacto e considerando que são pacientes com doenças crônicas, então não dá para fazer exercícios de alto impacto. A gente vai fazer aqui nessa faixa de 10 a 15 repetições, visando mais a resistência muscular. Por quê? Porque nessa faixa de 10 a 15 repetições, a gente não precisa de uma carga tão extenuante, o que é o caso, né? Que a gente não pode ter essa carga, por conta da dispneia do paciente propriamente dito. Então, a gente vai trabalhar nessa carga mais moderada, né? A leve, fazendo com que ele execute da melhor forma o exercício e consiga ter as adaptações necessárias. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Tô vendo aqui 2 séries, mas por quê? É uma adaptação, então, assim, a gente já veio de antes com ele. A gente estava, inicialmente, né? Assim que ele chegou na nossa mão, a gente estava fazendo lá uma série de 15
Aí a gente aumentou para uma série de 20. E agora, atualmente, ele está fazendo 2 séries, porque a gente está fazendo essa progressão de volume ao longo do tempo. Bom, e o descanso? Por que de 1 a 2 minutos de descanso? Esses pacientes com DPOC, eles podem experimentar uma fadiga, a dispneia, durante o exercício. Um intervalo de 1 a 2 minutos de descanso entre as séries permite que esse paciente ele recupere tanto a respiração quanto a frequência cardíaca, assim reduzindo o risco de sobrecarga. Esses intervalos eles ajudam a prevenir a exacerbação dos sintomas respiratórios, proporcionando um tempo suficiente para que os músculos se recuperem e antes da próxima série eles já estejam prontos para fazer novamente. A gente vai ter os exercícios também de respiração, uma duração de 10 minutos. Como exemplo, a gente tem aqui a respiração diafragmática. Ele vai sentar ou deitar confortavelmente, colocando uma das mãos no peito e a outra no abdômen, respirando fundo pelo nariz e permitindo que o abdômen se expanda. A duração desse exercício vai ser 5 repetições de respiração de 5 segundos. O propósito é ajudar a melhor capacidade pulmonar e a oxigenação durante o exercício físico. Atividade física em si. Então, a prática desse exercício de respiração vai fazer com que tenha uma recuperação da função pulmonar, traga uma melhoria na troca gasosa, uma redução da dispneia e o fortalecimento dos músculos respiratórios. Logo após os exercícios de respiração, a gente vai fazer o resfriamento, que dura de 10 minutos. São alongamentos leves para todas as partes do corpo, como braços, pernas, costas e respirações profundas. Os alongamentos vão durar de 5 a 7 minutos e as respirações 3 minutos. Mas por que fazer esse resfriamento? Porque permite que o corpo faça uma transição gradual do estado de exercício para o repouso e isso ajuda a estabilizar a frequência cardíaca e a pressão arterial, evitando assim quedas bruscas, que podem ser desconfortáveis ou perigosas para o paciente com DPOC. Ele também previne sintomas agudos, já que o paciente com DPOC ele experimenta o aumento da dispneia, a falta de ar após o exercício. Então, com o resfriamento, ajuda a normalizar essa respiração e a reduzir esses sintomas. Também acontece a facilitação da recuperação muscular, ou seja, o resfriamento ele ajuda a reduzir a rigidez do músculo e promove uma recuperação após o exercício. O nosso paciente, João, ele também faz treinamento aeróbico. Ele tem uma frequência de 3 vezes na semana no aeróbico e 2 vezes na semana de exercício resistido. A intensidade desse aeróbico a gente sempre se baseia na escala de Borg, de 0 a 10, para monitorar sua percepção de esforço. A intensidade do paciente com DPOC é de 5 a 6 na escala, que o 5 é leve e o 6 é moderado, não pode passar dessa intensidade. A duração é de 10 a 15 segundos, vai aumentando gradualmente de 30 até 60 segundos no máximo, depende da tolerância do paciente. Os exercícios que são feitos são exercícios de baixo impacto, como a caminhada, o ciclismo e o elíptico. Então, aqui a gente tem os exercícios aeróbios que ele faz, A gente faz tanto com ele como a caminhada, como o ciclismo estacionário. Ele iniciou, fazendo de 5 a 10 minutos. Hoje em dia ele já chega a fazer 20 minutos tranquilamente. A gente está até pensando em aumentar. Essa caminhada, esse ciclismo estacionário, vai de acordo com o dia. Às vezes a gente colocou alternado, então tem dia que é a caminhada, tem dia que é o ciclismo, para dar essa variabilidade nos estímulos para ele, Então, por que fazer esse aeróbio, O paciente tem DPOC, ele já tem essa dificuldade na respiração, ele tem essa questão da dispneia, mas fazer o aeróbio é recomendado porque vai ter uma melhora na capacidade aeróbica dele, vai fortalecer o sistema respiratório, também trazendo uma melhora na qualidade de vida. E, consequentemente, tudo isso vai contribuir para que haja uma redução na dispneia dele. Bom, a gente fez uma segunda prescrição após 2 meses de treino do seu João. Ele evoluiu bem, mas é importante lembrar que ele é um paciente com DPOC moderada. Os exercícios continuaram os mesmos. O agachamento, ao invés de ser com o peso do corpo, agora é com 2 quilos. A pressão sobre os ombros aumentou o peso. A remada passou a ser na máquina. E a flexão passou a ser 2 vezes de 8 a 10. E o levantamento de panturrilhas de 15 a 20. As séries continuaram 2 e as repetições aumentaram de 12 a 15.
Já o aeróbico seguiu a mesma intensidade de 3 vezes na semana durante 20 minutos. Então, galera, esse é o treino do nosso paciente João. Porém, esse treino ele só serve para o João. São treinos individuais para cada paciente. Não é porque esse treino do João ele é para um paciente com DPLC que outro paciente com DPLC vai fazer e vai ter algum resultado, ou não vai ter dispneia, ou vai ter um controle ali da frequência cardíaca. Não é assim. A gente estuda o caso de cada paciente para poder fazer essa prescrição de treino. Então, só lembrando, o treino é individual de cada um, hein? Então, galera, esse foi o episódio de hoje. A gente falou um pouco sobre DPOC, desde a questão fisiopatológica, como também a questão da prescrição de exercício e como esse exercício pode melhorar o paciente que possui DPOC, certo? De antemão, queria agradecer muito tanto os médicos que vieram aqui, o Dr. Rabelo e o Dr. Fontinelli. Queria agradecer também os doutores, né? O Dr. André, professor de Educação Física, a doutora Rafisa, que se dispuseram a vir aqui explicar um pouco para os nossos espectadores do que se trata a DPOC. E eu acredito que essa parte do treino, que foi o final que eles fizeram, ficou bem exemplificado para vocês, porque eles trouxeram o próprio treino, né? Que eles, de uma pessoa que eles já trabalharam, então ficou bem legal aí, bem legal para todo mundo que está assistindo poder compreender de uma forma mais fácil. Então eu também queria agradecer tanto a participação dos doutores que vieram no primeiro bloco e os profissionais de educação física que estão agora com a gente no segundo bloco, e que eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente gostou bastante, porque ficou bem exemplificado a relação entre o exercício e a DPOC. Então, galera, basicamente esse foi o programa de hoje. Nós tivemos esses 2 blocos com esses profissionais que enriqueceram não só o conhecimento meu e do Isaac, como também do pessoal que está assistindo a gente hoje. Isaac, tem uma palavrinha para a gente? Não podemos esquecer do nosso patrocinador master, né, a Dark, que trouxe alguns exemplos de suplemento para a gente. A cafeína, o whey e tem vários outros suplementos no site. É só você entrar lá no site e colocar o nosso cupom AtivaCast10 que você vai ganhar 10% de desconto e vai ajudar a gente também, tá? Então a gente queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui e também os profissionais Não que se vieram esqueçam de se inscrever no canal e próxima semana tem mais um episódio trazendo outra doença para vocês. Exatamente. Então é isso, galera. Tamo junto, Obrigado galera. pela atenção. Valeu. Valeu.